Quero convidar você a estender suas mãos para cá e pedir para o Alexandre estar orando por esse tempo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Convidar o pastor Jobson a estar vindo à frente, trazer a mensagem do Senhor para a igreja. A graça e a paz do nosso Senhor esteja em nossos corações. Amém? Creio que eu cumprimentei a todos, né? Eu já abracei a todos também, mas você que está nos acompanhando aí pela internet, pelo Facebook, também sinta a presença do Senhor, sinta o toque do Senhor nessa noite aí, aonde você está. Sinta o Espírito Santo se mover dentro de você nessa noite. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus ou Levi, né? O antigo nome de Mateus, o cobrador de impostos, aquele que era perseguido, né, pelos judeus, que se transformou num discípulo do Senhor. Confesso que eu tomei um susto, né? Quando o pastor falou: abra sua Bíblia no livro de Mateus 7, né? Aí eu disse, nossa, é o mesmo texto, né? Mas se fosse o Espírito Santo, né, que estava ali, né, se comunicando, né, com a igreja e com todos nós. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu citei esse texto já em outras oportunidades, mas ainda não tivemos a oportunidade de falar de uma forma mais pormenorizada sobre ele, de explorar ele um pouco mais e de meditar em cada versículo, e nós faremos isso nessa noite. A minha versão diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu queria intitular essa nossa rápida reflexão de O Evangelho é o chão para a nossa vida. Vamos todos repetir juntos? O Evangelho é o chão para a nossa vida. Eu queria aproveitar que nós falamos em chão, fazer uma rápida dinâmica aqui. O chão que você está pisando aí é bem firme, né? Faz assim, ó. Este tem que ser o Evangelho em nossas vidas. E depois, com o passar da mensagem, vocês vão compreender do porquê que o Evangelho, ele é o chão firme para nós pisarmos, nós caminharmos toda a nossa vida. Hoje pela manhã, eu terminei um pouquinho mais cedo ali a classe dos guardiões para pegar aqui os minutos finais aqui da aula dos adultos, e a irmã Eliana estava comentando sobre o Salmo 139, e nesse cântico o salmista fala sobre a forma de Deus para com ele, ou seja, que ele era onipotente, onipresente e onisciente. E ele dizia, Senhor, antes das palavras vinha à minha boca, tu já conheces. Aonde eu for, se eu colocar a minha cama no mais profundo do mar, tu lá estás. Se eu for para o deserto, lá também estarás. Ou seja, a presença de Deus, né, era um conforto, era uma alegria para o salmista. Ou seja, nós, através da onisciência de Deus, vivemos num constante e eterno flagrante.
do qual nós não conseguimos fugir. Aí na prática alguns conseguem fugir do flagrante, mas de Deus nós estamos num eterno flagrante. E mais do que isso, o salmista fala: desde o ventre tu viste quando eu fui formado, entretecido no ventre da minha mãe. Ou seja, ele foi ali cuidadosamente criado e formado por Deus. Não foi uma obra do acaso, mas foi uma obra de amor, de cuidado de Deus para com cada um de nós. E é interessante que não existe nada novo, debaixo do sol, como o próprio Salomão diz. E Jesus, ele utiliza dessa, digamos assim, uma parábola, ou dessa comparação, daquele que ouve as palavras dele e pratica, como o homem que constrói sobre a rocha, e aquele que não pratica, como aquele que constrói sobre a areia. E isso, já havia sido dito por um rabino chamado Yosef. E muito provavelmente Jesus se fez valer desta comparação, porque Jesus frequentava as sinagogas, Jesus falava a linguagem também dos judeus daquela época. Ele pegava os exemplos das pessoas do cotidiano, como sem ovelhas, a dracma perdida, o filho pródigo, entre outros. Jesus estava naquele contexto. E aquele rabino chamado Yosef, ele conta uma determinada história da árvore. Então aquele que estuda a Torá, e somente estuda a Torá, ele constrói muitos galhos na árvore. É como uma árvore que tem muitos galhos, mas tem poucas raízes. Mas aquele que estuda a Torá, mas tem boas obras, ele tem raízes. E há um equilíbrio. Então vem o vento e balança as duas árvores, e a árvore apenas do conhecimento cai, e a árvore do conhecimento e das boas obras se mantém em pé. Então esta ilustração que Jesus utilizou, já tinha sido utilizada, só que de uma outra forma. Jesus lança mão de construtores, como se existissem dois construtores. E abrindo um parêntese, quando Jesus fala que construir sobre a rocha, eu imaginava como que seria alguém construir sobre rocha. Eu nunca tinha visto uma casa edificada sobre a rocha. Visivelmente, assim, na minha frente, algo, na minha experiência, eu nunca tinha visto. E alguns dias atrás, eu fui conhecer lá a capital lá de Vitória. Não tenho nenhum parente, eu e a Jane, a gente tem essa prática de ir para cidades onde a gente não conhece ninguém, explorar lá, conhecer, enfim, explorar mesmo, desde as áreas mais remotas, lá das periferias, onde a gente viu algumas pessoas armadas, e que a gente ficou com certo receio. O camarada disse: não, fica à vontade, pode olhar aí, não tem problema, mas enfim, até outras áreas. Obrigado. E lá em Vitória eu vi muitas casas construídas sobre a rocha, mas sobre a rocha mesmo. Eram pedras gigantes. Se você jogar no Google, coloca lá Vitória ou casas de Vitória, Vitória é uma ilha e em volta tem várias rochas. E existe lá em Vila Velha um convento que é construído em cima de uma rocha. E as periferias lá são casas em cima de rochas. E não são casas de madeira, não são casas pequenas, são casas de 3, 4 andares. E tem escadarias enormes para chegar lá. E lá eu compreendi: meu Deus, aqui é o significado do construir sobre a rocha. Mas que coisa tremenda, você subir aquilo lá e ficar lá em cima, não tem medo, Eu teria medo, Imagine, você tem que cuidar muito das crianças para não cair aquilo, enfim. E Jesus, ele lança a mão dessa ilustração, fechando parênteses, sobre os dois construtores. E o que ele estava querendo dizer inicialmente? Que para ele nunca existiu um evangelho para ser aprendido com a mente. Para Jesus nunca existiu um evangelho para ser absorvido intelectualmente. Para Jesus não existiu um evangelho dos sistemas, das doutrinas, dos dogmas,
ou dos argumentos bem concatenados, bem firmados, e que esmaga e destrói os outros argumentos inferiores. Para Jesus, este evangelho nunca existiu. Este não é o evangelho de Jesus. Para Jesus, o único evangelho é que só há uma boa nova, só há uma verdade, só há uma boa notícia, e é Ele mesmo. E a boa nova, essa é a síntese do evangelho. A boa nova é de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens, não imputando para eles as suas transgressões. Esta é a síntese do evangelho. Se vocês se esquecerem de tudo que diz nos outros 4 evangelhos, não esqueçam disso, de que o evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens, não imputando para ele os seus pecados e as suas transgressões. E este é o evangelho. Este é o evangelho que entra e penetra o nosso coração, muda a nossa consciência, muda o nosso jeito de ser, transforma a nossa vida. E um determinado pastor chamado Júnior Manauara, lá de Manaus, ele lança a mão de uma ilustração um pouco mais comum, uma linguagem, digamos assim, um pouco mais grossa, mais grosseira, mas que é fácil de ser entendido. Então, para ele, o evangelho, se o evangelho não fizer uma penetração e que gerasse uma gestação no indivíduo e que ao final produzisse uma nova criatura, este não era o evangelho de Jesus. Se o evangelho de Jesus não entrar em nós e não gerar em nós uma nova criatura, mas não, abre parênteses, uma nova criatura que apenas se diferencia pela forma diferente de falar, ou pela forma diferente de se vestir, não, e não com essas exterioridades, mas uma nova criatura que nos chama para a vida e que muda a nossa existência, nos chama para fora todo dia, e nos obriga e nos faz com que nós todos os dias assumamos posições de consciência, todos os dias, nem que nós tenhamos que sofrer as consequências disso, mas isso eu não negocio, isso eu não abro mão, eu não sou corrupto, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não abro mão da minha consciência, do meu chamado. Este é o evangelho. Avançando um pouco mais, o evangelho ele muda padrões, e isso talvez a gente possa cair em alguns debates com pessoas que não conhecem ou não são cristãs, porque o evangelho ele muda padrões que foram armazenados e assimilados pelos nossos avós, armazenados e assimilados pelos nossos pais, armazenados, assimilados e reproduzidos por nós mesmos, ou pela cultura que nós assimilamos todo dia e reproduzimos o nosso cotidiano todos os dias, sem nem saber o porquê, mas porque somos muitas vezes condicionados a reproduzir determinados comportamentos. O evangelho, ele muda isso, ele tira, ele lima, ele corta, ele poda tudo que é peso morto na nossa vida, tudo que é desejo de matar o outro, tudo que é desejo de odiar o outro, tudo que é desejo de isolar o outro, tudo que é desejo de fazer o mal para o próximo. Evangelho ele tira, ele lima, ele corta, ele joga fora. Este é o evangelho de Jesus. Mas, avançando, e esse é o evangelho que no final aqui do capítulo 7, Jesus disse: estas são as minhas palavras. Se nós não colocarmos em prática estas palavras de Jesus, nós seguiremos a um outro evangelho, não o evangelho de Jesus. E observando essa comparação de Jesus, essa ilustração, nós vemos 2 tipos de evangelho, que eu enumerei aqui. O primeiro é o evangelho da areia, e depois nós vamos falar sobre o evangelho da rocha. E quem constrói sobre a areia, ele pensa que feliz é aquele que não chora, porque ele se tornou tão duro
né? A vida dele criou calos nele, né? E ele sofreu tanto que ele não chora mais, ele não demonstra os sentimentos, ele não demonstra as emoções, porque ele é assim. Ele assumiu um compromisso com ele mesmo de nunca mais ser passado para trás. Isso na visão do evangelho da areia, de nunca mais ser entre aspas, o trouxa. E ele não vai mais ser enganado por aquele que vem para ele pedir, porque ele não sabe se aquela pessoa está pedindo porque está realmente precisando. Então ele não chora. Quem constrói sobre areia pensa que é feliz é aquele que cuida do seu próprio nariz. Eu estou cuidando do meu negócio, e que cada um cuide do seu, e assim sigamos a nossa vida. Este é o evangelho da areia. Injustiça, meu Deus, graças a Deus existe a ONU, né, para ver o que há de injustiça nos outros países, porque assumir compromisso de consciência a gente faz num sábado, sei lá, né, junta um grupinho lá, vamos fazer uma manifestaçãozinha e depois vamos para casa. E se não der para fingir, se não der para ser assim, a gente fala que não deu e pronto, encerrou. Este é o evangelho da areia. É o evangelho que julga os outros. É o evangelho que revida as agressões. É o evangelho que odeia os outros. Porque este é o evangelho da areia. Porque se você tem uma antipatia por alguém, é porque existe alguma razão inconsciente para você antipatizar com alguém. Este é o evangelho da areia. Ele não se solidariza, ele não chora, ele não sofre, porque ele é filho do rei. E o filho do rei, ele não sofre, ele é de bênção em bênção e vitória, não tem tribulação, e se tiver tribulação é porque está em pecado. Este é o evangelho da areia. É o evangelho que vai fazer a gente ser infeliz. É o evangelho que vai fazer a gente crescer amargo. É o evangelho que vai trazer um inferno para os nossos corações. Mas Jesus, ele nos mostrou um outro evangelho. O evangelho da rocha. Aquele que constrói sobre a rocha. E esse que constrói sobre a rocha, ele ouve as palavras do Senhor e as pratica. E ele dá razão a Deus para tudo. E ele abre mão da sua justiça própria. Ele abre mão das suas razões. E ele dá razão a Deus. E ele reconhece que ele não precisa andar ansioso. Porque o Deus que cuida dos passarinhos, que cuida dos lírios, que veste os lírios, cuidará muito mais de nós, mesmo que nós tenhamos pequena fé. Este é o evangelho da areia. E se nós não praticarmos estas palavras do Senhor, né, será como construir sobre areia. Sem o evangelho, tudo é construir sobre areia. Mas o evangelho da rocha, ele dá razão a Deus. E ele compreende que feliz não é aquele que fez alguma forma de malabarismo e não sofre tanto, ou não demonstra as emoções, mas feliz é aquele que chora e é consolado. Feliz é aquele que é manso, feliz é aquele que é misericordioso. Este é o evangelho da areia. Ele dá razão a Deus e ele pede a Deus que o evangelho não seja apenas páginas físicas da nossa Bíblia, do nosso livro, mas que sejam páginas escritas por Deus na nossa consciência, no nosso coração, e que nos chama a razão e que nos chama a lucidez todos os dias. Este é o evangelho. Aí pronto, está aqui o evangelho da rocha e está aqui o evangelho da areia. A calamidade vem, a tempestade vem, o vento vai soprar. E o vento, a calamidade, a tempestade, a morte, a doença, vem sobre bons e sobre maus. A vida não poupa ninguém. A diferença dos dois é o fundamento. Aonde está o nosso fundamento? Se for na rocha, nós estaremos firmes, não seremos abalados. Se for sobre areia,
O texto diz aqui, responde: quão grande foi a sua ruína. O bem-aventurado, segundo o Evangelho da Rocha, ele não tem medo de se dar, de se expressar, de se solidarizar, de ser misericordioso, de buscar o bem do outro, mesmo que isso implique no seu mal. Este é o Evangelho da Rocha, de fincar posições de consciência, de justiça e de verdade, mesmo que isso, traga consequências ruins para ele. O Evangelho da Rocha, ele não se vangloria por nunca ter adulterado, se na própria mente ele já fez isso muitas vezes. O Evangelho aquele que constrói sobre a rocha, ele tem como chão ali um coração quebrantado, um coração que reconhece todos os dias que é pecador e que necessita de Deus. Este é o Evangelho da Rocha. E avançando um pouco mais, o Evangelho, daquele que constrói sobre a rocha, ele não se impressiona com os atos dos outros, com os atos de misericórdia, com os atos de cura, porque ele sabe que muitos desses atos são feitos por falsos profetas. Muitos lobos estão travestidos de ovelha no meio do povo de Deus. E muitos desses, no final dos tempos, vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome. E o Senhor dirá: não os conheço. Mas quem constrói sobre a rocha sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. E ele sabe que o lobo, ele não engana ninguém. O lobo, ele pode rir idiotadamente pensando que está enganando as ovelhas, mas quem é de Deus sabe. Aquele que constrói sobre a rocha, mesmo quando é levado para fazer algumas coisas que são contra aquilo que ele chama de justiça, como caminhar 1 milha naquele tempo, ou como dar capa para quem, ou dar túnica para quem já levou a capa, esse, que constrói sobre a rocha, ele despreza o desprezo daquele que lhe faz essas coisas e anula a ação ruim do outro. Este é o Evangelho de Jesus. E o convite do Senhor é para nós vivermos nesse Evangelho, neste chão firme para nós pisarmos e construirmos a nossa vida. O Evangelho, ele não é performance, ele não é malabarismo, ele não é de fora para dentro, mas ele é de dentro para fora. Então, este é o convite do Senhor para nossas vidas nessa noite. Alguns estudiosos dizem que a chuva aqui representada nesse texto podem ser as aflições desse tempo, os rios pode ser o maltrato ou a perseguição dos homens, o vento pode ser as tentações de Satanás. Então tudo isso pode dar contra a nossa vida, mas aquele que construiu sobre a rocha, ele se mantém inabalável, ele se mantém imóvel, ele tem as suas raízes fincadas. Mas o que é construir sobre a rocha? É ouvir as palavras do Senhor e praticar. Não é só ouvir e armazenar, não é só ter conhecimento, mas é ter boas obras, é colocar em prática, é viver a mensagem, é viver o Evangelho todos os dias. Essa semana, e eu creio que Deus tem as suas formas de trabalhar, era para nós trazermos a mensagem no domingo passado, mas essa semana aconteceu alguns vendavais, chuva aqui, granizo, que destruiu até a casa, o telhado, atingiu alguns irmãos aqui da igreja. E eu creio que até fica um pouco melhor para os irmãos compreender. Este é o vendaval. Esta é a chuva, o vento das tentações, das perseguições, do inimigo que vai vir sobre nós. Mas se nós estivermos fincados sobre a rocha, isso não vai nos abalar. E o Senhor nos fala que pode passar a teologia, pode passar a ciência, pode passar o mundo, mas estas minhas palavras não hão de passar. Enquanto houver vida, enquanto houver homem, enquanto houver, enfim,
cristãos nesse mundo, essas serão as únicas palavras que serão transformadoras na vida de cada um de nós. Essas serão as palavras de vida eterna, essas serão as palavras que irão nos alimentar todos os dias da nossa vida. E esse é o convite do Senhor, para nós não apenas vivermos do conhecimento, não apenas vivermos, né, dos rituais, das liturgias, mas nós vivermos da prática, das boas obras, do Evangelho, que transforma a nossa consciência, elimina os nossos julgamentos e que nos chama para a vida todos os dias. Amém? Baixe a sua cabeça, né? Feche os seus olhos, coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que tem feito com que você não viva o Evangelho na sua plenitude. Essa palavra que nós meditamos, que nós lemos, esta é a palavra que tira as nossas arapucas. Essa é a palavra que desarma as bombas, pacifica o nosso coração, tira a justiça da nossa mão e coloca na mão de Deus, aquele que é o único justo juiz. Essa é a palavra de Deus. Chega de construir sobre a areia, chega de construir sobre o ódio, sobre a antipatia, chega de construir sobre o julgamento, sobre o preconceito. Vamos construir sobre a rocha, vamos construir sobre o amor, sobre a verdade, sobre a misericórdia, sobre a inclusão, sobre a graça de Deus para cada um de nós. É hora de nós deixarmos de lado o ódio, é hora de nós não nos deixarmos nos emular por nenhum sentimento ruim pelos outros. Deus nessa noite transforma a nossa vida. Deus nessa noite pacifica o coração. Deus nessa noite tira tudo aquilo que é medo, pânico, tudo aquilo que é fobia, toda ansiedade, tudo que nos traz mal para a nossa consciência e adoece a nossa alma. Deus, Ele tira nessa noite. Fala para o Senhor nessa noite, coloca diante dEle tudo aquilo que está perturbando o teu coração, perturbando a tua mente, e faz com que você armazene coisas ruins, armazene sofismas, armazene culpas, medos, ódio, ressentimento. Nessa noite o Senhor, Ele vai limpar, tal como aquele, né, que limpa uma piscina e coloca alguns produtos e a água fica limpinha. Deus vai limpar a consciência e o coração de muitos aqui nessa noite. Deus vai ministrar o perdão, Deus vai ministrar a cura nessa noite. E você vai lembrar essa semana, você vai procurar aquele ódio, você vai procurar aquela raiva, você vai procurar aquele ressentimento, você vai procurar tudo aquilo que é ruim no seu coração, e você não vai encontrar, e você vai dar risada, porque Deus tirou nesta noite. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque de um modo tão terrível o Senhor nos amou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos chamou para fora, e o Senhor nos disse: venha como está, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, venha. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai. Muitos de nós estamos talvez cansados, sobrecarregados por tantas coisas, eu não conheço, mas o Senhor sabe. E nós pedimos que o Senhor leve as nossas cargas, o Senhor leve, ó Pai, as nossas culpas, mesmo que nós estejamos abraçadas nela, não querendo, ó Pai, se livrar. Senhor, arranca de nós, leve embora, Senhor, pacifica nessa noite cada um de nós, e possamos viver livres, ó Pai, para o Senhor, livres, ó Pai, para nós darmos testemunho, livres para ministrar na vida dos outros, livres, ó Pai, para construir outros e outros e outros e outros discípulos, outros e outros relacionamentos, outras e outras famílias, e que assim o Teu Evangelho, o Teu Reino se estabeleça aqui nesta igreja, se estabeleça aqui nesse bairro, nesta cidade, neste país. Pai, que o Teu Evangelho, Pai,
que as tuas palavras que nós meditamos nessa noite sejam o chão que nós pisaremos todos os dias da nossa vida, e que nós não abandonemos essa verdade, essa graça, este caminho e esta vida que é o Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus os abençoe. Que o desafio fique em nossos corações esses dias, né? Que sejamos realmente praticantes da palavra do Senhor, aqueles que praticam. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe nessa semana, que nessa semana nós possamos praticar a palavra do Senhor, a obra do Senhor, alcançar pessoas, né? No nosso dia a dia, no nosso hall de relacionamento. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Jobson. Que o Senhor continue abençoando a Jennifer. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cada um de nós nessa noite, Pai. Que essa palavra possa realmente mexer conosco, tocar o nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos agora uma semana abençoada. Pedimos uma semana de bênçãos. Que realmente possamos nessa semana praticar aquilo que temos aprendido, Pai, na tua casa, aquilo que temos aprendido com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada momento que nós vivemos aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque realmente o Senhor, nós queremos te adorar nessa noite, porque o Senhor tem realmente tocado nosso coração nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, usa-nos nessa semana, fala conosco, Pai, que onde nós fomos, o que nós fizemos, se, ó Pai, realmente nós fomos na faculdade, no trabalho, na escola, na empresa, onde nós fomos, nós possamos ser bênção e ser abençoados para o louvor da tua glória. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente ir embora e dar um abraço, irmão, eu queria chamar o Roberto, que está fazendo aniversário hoje. Hoje ou ontem? Hoje, né? Mais alguém fez aniversário essa semana? Então vem aqui. Vem aqui. Vamos orar. Mais alguém? Vem aqui, traz ela para cá. Vamos orar. E depois a gente vai cantar um parabéns para essa turma. Mais ninguém? Então vamos lá. Senhor, muito obrigado. Senhor, nós oramos por cada um desses irmãos aqui agora, Deus, que o Senhor permitiu que eles tivessem mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que dá vida. E nós oramos nesse momento que o Senhor derrame sobre cada um deles saúde, vida, paz, alegria do Senhor, que eles possam continuar sempre firmes, sempre fiéis nos seus caminhos, todos os anos ainda que o Senhor tem preparado para cada um deles. Abençoe no trabalho, abençoe, ó Pai, nos afazeres, abençoe, ó Pai, em cada missão que o Senhor tem dado ao coração deles. Muito obrigado, Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelas suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Deus abençoe, viva os irmãos, vão na paz, Deus abençoe vocês, tá? Agora sim, dá um abraço bem gostoso nos nossos irmãos, especialmente nos nossos aniversariantes. Depois vamos recolher as cadeiras e assim estamos despedidos nessa noite em nome do Senhor Jesus.